Nossa questão de número 3, olha só. Diariamente, Bárbara sai de sua casa cedo para ir até o colégio. Muito ocupada após as aulas, Bárbara almoça no restaurante, próximo ao seu colégio. Depois, encaminha-se para o cursinho de inglês, conforme mostra a nossa figura. Desenhe na figura o deslocamento sucessivos realizado por Bárbara. Gente, deslocamento é a medida em linha reta que separa o ponto de partida com o ponto de chegada. Então, o primeiro deslocamento seria da casa até o colégio, representado por esta linha. Do colégio até o restaurante e do restaurante até o nosso curso de inglês. Então, essas são as trajetórias descritas por ela ao longo do caminho realizado. Ponto final. Aí, então, você já concluiu o item A das suas alternativas. Deslocamento é a medida em linha reta entre os pontos de partida e chegada. Determinar o módulo de cada deslocamento. Olha, como é que eu vou medir essa diagonal? Eu vou passar uma linha na horizontal, outra na vertical e vou olhar na minha figura. Na base aqui, desse ponto até aqui, tem um total de 200 mais 300, seriam 500 metros. Daqui até aqui na vertical olhando tem uma medida de 200 metros. Então essas são as medidas das nossas coordenadas. Como é que eu vou medir essa diagonal? Usando o teorema de Pitágoras. Quem seria o nosso teorema de Pitágoras? A base 500, a nossa altura 200, e aí eu teria uma raiz de 25, acrescenta-se 4 zeros, seria então 250 mil mais 40 mil. E eu teria uma raiz de 290 mil. Aproximadamente 538 metros. Esta seria a diagonal entre esses dois pontos. Já sair do colégio e ir até o restaurante, ela vem em linha reta. Então você olha aqui para nós, tem 200 lá em cima, mais 100 metros lá embaixo. Então quer dizer que até o colégio ela faria um deslocamento de 300 metros. Agora, para sair do nosso restaurante e chegar no nosso cursinho de inglês, olha o que ela precisa fazer. Ela precisa sair desse ponto aqui, chegar aqui numa diagonal em que você vem outra vez, traça suas coordenadas e observe que na base ela percorre um total de 400 metros e na parte de subida ela percorre 300 metros. Para determinar então isso aqui, teorema de Pitágoras outra vez, onde eu tenho 400 ao quadrado mais 300 ao quadrado. Total disso aqui vai dar 16, 9, 25, 500 metros como sendo o nosso deslocamento. Então observe vocês que quando é uma diagonal, eu tenho que fazer um ângulo reto na vertical e horizontal e olhar as medidas que eu tenho e a figura contempla isso para nós. Isso seria a nossa letra B de bola, a resolução de tudo isso aqui. As diagonais, ou seja, essas coordenadas, é a letra A, e a resolução que nós acabamos de realizar é a nossa letra B de bola. Aí ele fala para nós o seguinte: desenhe na figura o deslocamento resultante para que a nossa menina saísse de sua casa até o curso de inglês. Seria esta diagonal que nós temos daqui até o nosso cursinho de inglês. Como é que eu vou fazer para medir esta diagonal? Eu vou pegar, olhar na minha figura em linha reta no plano horizontal, ou seja, pegando aqui até na posição do curso, eu andaria 200, depois mais 300 e mais 100. Isso dava um total de 900 metros. Na coordenada vertical, pegando a casa como base, ele vai subir até o curso de inglês 200 metros. E aí, com isso, você consegue determinar sua hipotenusa.
Então, observe na base, eu ando 200, depois mais 300, e olha que lá em cima tem um 100 até chegar no meu curso de inglês. Total de 900. Subi, pega a casa como base e olha quantos metros ele sobe. Foram 200. Então, nós temos uma raiz de aproximadamente 921 metros. Então, esse é o nosso vetor resultante de nossa trajetória. E, por fim, ele fala, considerando que Bárbara retornará. Só um minuto. Lembrando que a letra C corresponde a essa flechinha que mostra a representação. Isso seria o cálculo dele na nossa letra D. E ele fala, considerando agora na letra E, que Bárbara retornará para sua casa depois da aula de inglês. Qual o deslocamento final dessa história? Gente, deslocamento é a medida que separa o ponto de partida com o ponto de chegada. Então eu saí de casa, fui para o colégio, fui ao restaurante, cheguei no curso de inglês e retornei para casa. Ponto de partida, casa. Ponto de chegada, casa também. Qual é a medida que separa o ponto de partida com o ponto de chegada? Partida e chegada não é o mesmo ponto? Partida e chegada corresponde a qual local? Casa. Então, se o local de partida e chegada é o mesmo, meu deslocamento foi quanto? 0. Porque deslocamento é a medida que corresponde aos pontos que separam onde tudo começa de onde tudo termina. Então, observem bem na questão. Quando eu quero medir uma diagonal, eu pego uma coordenada vertical e uma horizontal formando um ângulo reto, e aí sim eu consigo, através do teorema de Pitágoras, determinar a nossa diagonal. Valeu?